A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, estou hoje aqui mais uma vez, com o propósito de trazer mais uma meditação na palavra de Deus para todos nós, da Igreja Cristã Luz do Mundo e para todas as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Quando eu prego, eu não fico me referindo a denominações de igrejas, Eu prego apenas a palavra de Deus, a Bíblia, do jeito que ela é. Então a palavra é para todos os credos religiosos, para todas as pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que ouvirem a palavra, que você se inscreva no canal do YouTube. O único propósito e objetivo das palavras é o evangelismo. Eu peço para que você se inscreva lá para que o canal aumente e dessa forma a gente alcance mais pessoas, através dessa mensagem simples que eu tenho pregado, mas eu tenho pregado a palavra de Deus. E a Bíblia é maravilhosa, irmãos? Então se inscreve no canal, dá um like, dá um apoio, tá bom? Eu quero falar hoje, irmãos, sobre a importância da oração nos momentos de angústia que nós vivemos aqui na terra. Lá em João 16, 33, a palavra de Deus lá é bem clara quando a palavra nos afirma. Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflições. E nós temos agora, no ano de 2020, 2021, nós temos vivido aflições que talvez nenhum de nós nunca imaginou que nós viveríamos, Então a oração é uma das armas principais, irmãos, que Deus nos deu, é uma graça de Deus, é um direito que Deus nos deu de nós utilizarmos essa ferramenta, esse instrumento de Deus em benefício da nossa vida e em benefício de toda a humanidade. O próprio Jesus Cristo, no momento em que ele sentiu muita angústia e pavor, ele orou. E eu quero ler o texto aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o 36, que mostra o momento em que Jesus orou no Getsêmani, no momento em que ele estava sofrendo muita angústia, pois ele iria morrer, ia ser entregue às autoridades, ia ser condenado, julgado e morto na cruz. E ele, como homem, ele sentiu muita angústia. E como Deus, ele sabia o que ele iria passar, porque ele é onisciente. E naquele momento, irmãos, Jesus sofreu muito a ponto de suar gotas de sangue. Mas olha só como ele recorreu à oração. A palavra de Deus diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Olha que tremendo. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus Cristo estava dizendo: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, que significa meu papai, meu papaizinho, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, Senhor. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, irmãos, conforme eu falei, o objetivo da palavra é falar para os irmãos sobre a importância da oração. Eu tenho visto que a Igreja Cristã Luz do Mundo tem orado bastante. A Igreja Cristã no mundo inteiro tem orado. Nós temos intercedido pelas vidas que estão nos hospitais. Temos orado pela igreja e temos orado por nós também. Porque na realidade, todos nós estamos sofrendo angústia e em alguns momentos até pavor. Eu digo isso porque os irmãos conversam comigo, eu tenho tido diálogo com os irmãos, apesar do afastamento social, nós temos conversado e eu vejo muitas pessoas angustiadas, não só com medo de pegar a Covid-19 e morrer, mas angustiadas de ver algum parente que está enfermo, que está internado. Alguns estão de luto, algumas pessoas. Nós temos visto tantas pessoas morrendo ao nosso redor e tudo isso gera em nosso coração uma tristeza e uma angústia.
E nesse momento em que nós estivermos sofrendo angústia, tristeza, nós temos que usar a mesma arma que Jesus usou. No ministério de Jesus aqui na terra, quando Jesus viveu em Jerusalém, na terra de Israel, a palavra de Deus mostra nos evangelhos que Jesus o tempo inteiro estava em oração. O tempo inteiro orando. Porque, irmãos, a oração, ela traz para nós vários benefícios. Nesse momento aqui de angústia, Jesus Cristo recorreu ao Pai. Ele juntou com os amigos dele, que ele tinha, que eram os discípulos. Foi para um lugar separado, que eles tinham ali no jardim do Getsêmani, né? E ali naquele jardim, que ele orava com os amigos dele, ele ajoelhou e ele clamou ao Pai, falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todos os dias eu tenho orado, tenho falado: Senhor, tira, Pai, essa enfermidade de sobre a terra. Tira, meu Deus, a dor que está atingindo as pessoas. Tira esse sofrimento, Pai. Tem misericórdia de nós. Eu também tenho orado assim. Mas sempre nós também oramos: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque o Senhor tem o domínio pleno, total e absoluto de todas as coisas. E a Tua vontade é perfeita. Ainda que nós não estejamos entendendo hoje, ainda que nós não aceitemos hoje. Mas por que eu digo isso, irmãos? Porque nós não estamos preparados. Quando eu digo nós não estamos preparados para lidar com a morte, é no sentido de que o ser humano não foi feito para morrer. Lá no primeiro plano de Deus, lá no jardim de Getsêmani, na criação, lá no livro de Gênesis, eu creio que o plano de Deus ali, se você observar na palavra, era que o homem vivesse a vida inteira, que vivesse uma vida eterna. Porém, depois do pecado de Adão, aí a morte entrou. Só que nós, como seres humanos, fomos criados num propósito e viemos para outro. E depois do pecado de Adão, a morte tem entristecido milhares de pessoas. Porque, irmãos, de lá para cá, todo homem morre. Mas isso traz angústia. E nós temos que viver em oração, viver clamando ao Senhor. Porque a oração ela traz vários benefícios para a nossa vida. Um dos benefícios que a oração traz está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmãos, no momento que você estiver ansioso com a vida financeira, no momento que você estiver ansioso e preocupado com a mortandade, que você estiver preocupado com a sua família, entra para o seu quarto, faz igual Jesus Cristo ensinou, fecha a tua porta e ora. Talvez, eu não sei se você tem o costume de orar todos os dias, mas se você não tiver, passa a usar essa ferramenta de Deus, essa comunhão com Deus. Porque quando você ora, você conversa diretamente com Deus. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Quando nós não sabemos orar como convém, às vezes as nossas lágrimas descem ali e Deus conhece cada lágrima que nós derramamos. Deus sabe traduzir os nossos sentimentos quando nós nos ajoelhamos para falar com Ele. Quantas vezes nós ajoelhamos angustiados e levantamos fortalecidos? Nós temos que usar essa ferramenta. O jejum também é maravilhoso, mas hoje eu estou falando aqui de oração para vencer a ansiedade, a inquietação. O que é que nós podemos fazer? Aí você olha para um lado e para o outro, tudo fechado. Você tem que recorrer à oração e é falar com o Pai. E uma outra coisa que é maravilhosa na oração que eu quero falar hoje, irmãos, como é que eu posso falar? É a oportunidade que Deus nos dá de interceder pelos outros. Quando eu leio isso, eu lembro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E no capítulo 1 do livro de Jó, mostra que Jó intercedia pela família dele. Jó fazia um papel de sacerdote do lar, um sacerdote de Deus que representava Deus na família dele. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que orar pelos nossos entes queridos. Quem tem pai, ora pelos pais, pelos filhos, pela mãe, pelos netos.
ajoelhar, interceder pela sua família, pedir a Deus misericórdia pela sua família. Essa é uma forma também de você vencer essa angústia, colocando a sua família na presença do Senhor. Porque eu acredito que nesse momento da Covid-19, que está acontecendo essa tragédia mundial, quanto mais pessoas no mundo passarem a usar essa ferramenta de Deus, que é a oração, mais nós vamos chegar próximos de Deus de uma maneira que Deus vai estender a mão e vai ter misericórdia de nós. Então vamos orar pela nossa família, igual Jó intercedia pela família dele. E no livro de Jó, em Jó 42, lá no final do livro, no primeiro capítulo, aparece Jó como um sacerdote intercedendo pela família dele. E no último capítulo de Jó, aparece Jó intercedendo pelos amigos dele, que haviam falado coisas que desagradaram a Deus. E Deus escolheu a Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus para interceder pelos amigos dele. E a palavra de Deus diz que enquanto Jó orou e intercedeu pelos amigos dele, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus afirma claramente que Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus devolveu em dobro de tudo aquilo que Jó havia perdido. Então, irmãos, vamos orar, vamos usar a prática de intercessão. Todos nós já estamos fazendo isso. A igreja que eu sou pastor está fazendo isso. As outras denominações estão fazendo isso. Mas eu estou pregando para reafirmar. Vamos usar essa ferramenta, a oração. E para finalizar a palavra, eu quero finalizar num salmo tremendo, salmo de Davi, Salmo 40, onde a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa e ela nos ensina algo tremendo de como a oração faz um efeito maravilhoso em nossa vida e de que maneira nós devemos orar, de que maneira nós devemos nos portar, né, durante a oração. E aqui no Salmo 40, o salmista Davi diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. E Davi começa dizendo aqui: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, vamos orar, vamos esperar confiadamente pelo Senhor, vamos acreditar que o Senhor vai nos tirar dessa situação, que o Senhor vai livrar a humanidade dessa mortandade. Vamos confiar que Deus vai abençoar a ciência, vai continuar abençoando os médicos, os enfermeiros, e vamos confiar principalmente que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nas vidas para curar as vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Vamos pedir a Deus que perdoe a humanidade. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, pecados da humanidade, pecados da igreja também. Vamos nos arrepender daquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, porque assim, irmãos, como Daniel, lá na Babilônia, se ajoelhou e orou e fez uma oração relembrando os pecados do passado do povo de Israel,
Quando Daniel fez uma oração a Deus reconhecendo os erros de Israel, a Bíblia diz que Deus revelou coisas grandes e maravilhosas para o profeta Daniel. Irmãos, vamos orar, pedir perdão, nos arrepender. Vamos falar com Deus usando essa ferramenta que se chama oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, o crente que vive em oração, ele vive no poder de Deus. Eu conheço uma irmã chamada Duíla, uma mulher de oração, uma mulher que ora de madrugada, ela é um exemplo para nós. E não só ela, os irmãos da igreja, todos que oram. Eu poderia citar centenas de nomes aqui, mas eu quero falar, irmãos, que se você ora, Deus ouve o teu clamor. E o Senhor te responde no tempo certo. Vamos orar, vamos interceder por nós, como Jó, pela nossa família. Vamos fazer como Jó, orar pelos amigos. Vamos orar pelas nações. E vamos colocar todas as pessoas que estão sofrendo na presença do Senhor. Amém? Usa a ferramenta da oração. Vença a ansiedade com a oração. Vença a angústia igual Jesus. Vença o medo com a oração. Porque a oração, ela é tão maravilhosa que você, onde estiver, você pode orar. Não precisa ser de joelhos só no prédio da igreja. Não precisa orar somente dentro do quarto ou em pé. Não importa a forma que você orar. Jonas orou dentro do ventre de um peixe. Talvez lavando a louça. Talvez dirigindo o carro. Talvez fazendo o seu trabalho onde você estiver. Você pode estar em espírito de oração. Mas sempre faça também entrar para o seu quarto, fechar a porta e orar. Porque Deus vai ouvir a tua oração. Fiquem todos na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.